Bom, a gente está aqui hoje com o Fernando. O Fernando é de Curitiba, ele tem uma história muito legal com carros antigos e a gente vai conhecer um pouco mais essa história dele hoje. Fernando, obrigado por você estar aqui com a gente, por você ter aceitado participar do nosso quadro. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é como que você veio parar no mercado dos carros antigos? Bom, Cíntia, na verdade assim, eu gosto de carros desde que eu era menininho, molequinho, né? O meu pai me dava os carrinhos, né? Na época não eram os Hot Wheels, eram os Matchbox, né? Tinha coleção e tal, sempre gostei. Inclusive, andei muito da minha infância em Opala, como vocês, né? Meu pai adorava Opala, teve por vários anos. Então, sempre gostei de carro. Mas não era meu business, nada disso. Aí eu tinha uma empresa de tecnologia e quando eu fiz 50 anos de idade, eu encerrei minha empresa, enfim. E aí achei que era hora de fazer uma coisa que eu gosto, que eu gostasse. E os carros sempre foram uma das primeiras, das maiores paixões mesmo, né? E aí o que aconteceu? Na verdade, eu tive uma oportunidade, uma generosa até, por parte do Marcel Visconde, que é o dono da rede de concessionários da Porsche, a Porsche Stuttgart. E aí ele me deu uma oportunidade de assumir a gerência da Porsche aqui em Curitiba. Eu sempre gostei da marca, eu tinha carros da marca, enfim. E aí, a partir daí, eu comecei a aprender o business, né? E depois criei o Bunker Cars. Para quê? Para ter essa experiência. Eu queria ter a experiência com várias marcas, não preso a uma marca só. E aí foi assim que surgiu o Bunker Cars, né? Você contou pra gente no outro dia que a gente estava conversando sobre a história de como surgiu o nome da sua loja. E é uma história curiosa. É verdade. Se você puder contar pra gente novamente. Então, aí como eu tinha saído, né, da Porsche, eu comecei a comprar alguns carros que eu gostava da época, enfim. E aí alguns amigos também, gentilmente me apoiando, me deixavam alguns carros comigo para vender, porque não queriam deixar em loja, carros mais clássicos, né, mais diferenciados. Então aí o que aconteceu? Eu comecei a ter meus carros de amigos, né, para comprar, vender, enfim. E eu, morando aqui nesse local, nessa praça que nós estamos, esses condomínios, eu comecei a alugar garagens, vagas de garagens, e os carros ficavam escondidos na garagem, ficavam expostos, não era uma loja, né? E nem era o objetivo ser uma loja. E aí o pessoal fala assim, poxa, mas onde que está esse carro? Onde é que está esse carro? E tinham muitos alemães, né? Porsche, Mercedes, BMW. Onde é que estão esses carros? Aí um amigo meu chamado Rodrigo, que até tem um grupo muito legal sobre Porsche, ele pegou e falou assim, tem um bunker de carros lá ali perto do Clube Graciosa. Então as armas alemãs estão escondidas tudo por lá, mas tá tudo no subsolo, tudo escondido. E o bunker, aí eu preciso de uma marca, eu já estava querendo abrir uma empresa, falei, vou fazer o teste com o bunker. E aí teve um evento de Porsche no Museu do Automóvel aqui, e aí eu entrei como patrocinador nas camisetas com a marca Bunker para testar. E foi um sucesso, aí a gente desenvolveu uma logo mais elaborada, tudo, e ficou o Bunker Cars. Essa é a história. Você escolheu os carros antigos e não os carros novos? Então, Cíntia, isso é interessante. Eu tive, quando eu era mais novo, né, mais jovem, né, eu tive a oportunidade de ter carros novos, né, e tal, e também não desmereço, tá, eu acho muito legal, os carros novos, lógico, tecnologia, etc. Claro. Mas assim, os carros que me marcaram a minha mente, meu coração, eram das décadas de 90, até alguns 80, 90, depois 2000, onde eu já tinha carros, mas muitos eram um sonho, não podia ter, né? 2000, na verdade eu gosto de carros o ideal para mim entre 90 e 2015, tá? Esse é o range que eu gosto mais. Então assim, os carros, eu acho que nessa época eles tinham personalidade, você olhava um carro, você já sabia que marca era, e aí tinha os modelos especiais e tal. Então é muito assim, mais pela personalidade e pela minha memória afetiva, vamos dizer assim, identificação, né? É por isso que eu gosto desses carros que na verdade, oficialmente não são os clássicos mesmo, porque os clássicos seriam os placas pretas
que hoje já são dos anos 90. Sim. A gente chama de neoclássico, né? Que é de 20, 15 anos atrás, né? 10 anos atrás, mas eu aprecio também os mais antigos. Né? E como que você acha um carro desse? Como que você descobre esses carros por aí? Bom, vamos lá, isso aí é engraçado, né? Porque nesse tempo todo, que eu já tenho mais de 10 anos que eu estou nesse business, né? Eu tive a oportunidade, também porque eu gostava antes, de fazer muitas amizades. E conheci muitos colecionadores, conheci muitas lojas legais, muitas pessoas que, como eu, são entusiastas, porque tem uma diferença grande, né? O colecionador, ele compra e vai guardando. E o entusiasta, ele compra, mas ele não é um colecionador, não tem, às vezes, recurso, espaço, enfim, né? E ele quer experimentar, né? E eu conheço muita gente, assim. E fui fazendo muita amizade ao Brasil inteiro, tá? E aí hoje, quando eu acompanho, às vezes as pessoas me ligam, tem que tal carro, vou vender, quer vender para mim ou quer comprar, enfim, e eu vou acompanhando e estou sempre fuçando, né? Sempre fuçando. E aí acho algumas verdadeiras raridades mesmo. A gente tem acompanhado o Instagram e tem uns carros lá que você fala, nossa, eu quero esse carro para pôr na minha garagem, e o estado de conservação deles, né? Esse é outro ponto, né? Assim, eu sei que a perfeição não existe, e carros, se não for zero, não vai ser perfeito, eu sei disso. Mas eu gosto e sou bem exigente, eu sou bem detalhista. Então eu pego os carros, ou já num estado muito bom, e vou ainda fazer um monte de melhorias, mesmo nos carros que não são meus, que são para vender, e aí com autorização dos proprietários, eu ainda busco melhorá-los e deixar impecável. Para você ter ideia, eu mando lavar e polir por baixo, tá? Os carros, para deixar realmente zero. E assim, mais próximo do zero. Hoje você não se limita mais aos alemães, que você falou que você tinha, hoje qualquer marca. Olha, eu já vendi, eu não tenho o costume de comprar nacionais, tá? Embora até um dia eu ainda vou ter um XR3 que eu tive quando eu era menino, tal, e depois dei um para minha esposa, ainda vou ter. Mas eu admiro também os carros nacionais e marcas americanas, né? Ou inglesas ou italianas, né? Então, por exemplo, Ford, tem muito carro legal, né? Mustang, tem as caminhonetes, picapes, né? A GM também na mesma linha da Ford, né? Tem muito carro bacana, né? Pô, eu sou fã. Assim como também, aí agora ultimamente eu comecei a entrar na pilha dos alemães, além dos alemães, né, dos italianos e ingleses, tá? Porque são carros que eu ainda não tinha tido a oportunidade de ter, já vendi alguns e tudo. Então agora eu comecei a garimpar alguns desses aí. E assim, quando o carro chega para você, ou você vai fazer uma avaliação se você vai pegar aquele carro para vender ou não, qual que é o fator que mais importa para você, que chama a atenção e fala assim, esse carro tem mercado e eu gostaria de trabalhar com esse carro? Olha, assim, primeira coisa é eu gostar do carro. Esse é um modelo que me atrai, me chama a atenção, que eu compraria para mim. Tá? Esse é o primeiro ponto, né? Não importa se é novo, se é mais clássico. Esse carro eu gosto, eu compraria para mim, ok. Então eu vou trazer para dentro do bunker. Aí tem duas vertentes, né? Tem os carros mais modernos, e aí a gente dá mais preferência para os esportivos, tá? E os clássicos, aí é muito do modelo, do estado do carro, é aquele negócio de você bater o olho e ficar apaixonado. É o seu feeling já, né? De mercado. 10 anos, né, que você está no mercado, 10 anos, que você falou. Né? E a história, né? Certos modelos, né? Tem muita história, né? Então isso é que é bacana. Eu gosto, eu leio muito, eu pesquiso muito. Depois eu vou te mostrar um detalhezinho, assim, então eu gosto de pesquisar, eu vou atrás, eu tenho bastante literatura, hoje na internet, né, muito fácil você buscar, né? Então, assim, eu conheço muita coisa e tem modelos muito legais, né? Mas também uma coisa é ter o carro, que eu adoro, tal, mas não necessariamente um carro comercial. E a outra é o mercado, né? Tem carros que são maravilhosos, mas um mercado muito restrito. Então você tem que também balancear essas coisas. E assim, qual que é o seu carro dos sonhos que você tem ou gostaria de ter na sua garagem hoje? Você acha que esse carro é perfeito, é o carro que eu quero, o carro da minha vida? Eu acho que seria um Porsche 911
é um RS 4.0 da série 997, que é de 2000, esse carro foi É lindíssimo fabricado em esse carro. 2009, 10, tá? Que é um carro super raro no Brasil, acho que são 2 ou 3 apenas, que é um carro que tem tudo que eu gosto, tá? Mas assim, muito dificilmente eu diria, primeiro que esse carro é uma fortuna, eu não vou ter, mas é difícil ter um carro, né? Como eu te falei, eu sou entusiasta, então eu quero experimentar. E já experimentei carros sensacionais que eu gostaria de ter ficado com eles. E eu acredito que deve ter tido um assim que você vendeu com dor no coração. Então, esse aqui eu quero que fica na minha garagem. Qual que você lembra que foi, ou quais que foram esses carros que você falou, não, esse eu tô vendendo com dor no coração, eu queria para mim? Sim, que eu queria para mim, por exemplo, teve uma Mercedes, uma SL65 AMG conversível, V12, maravilhosa, é um carro que era de um amigo, um colecionador, deixou comigo para vender, queria muito para mim, né? Mas também já teve carro meu que, assim, comprei, aí fiquei um tempo, só que aquele negócio, né? Eu também não tenho condição financeira de ficar colecionando. E aí acabei vendendo e para comprar outros, né? Mas aquele que ficou assim, puxa, acho que eu devia ter guardado, que era um Porsche 911 GT3 também da série 997, maravilhoso também. Ah, eu imagino. E hoje você tá com um Jaguar, você trouxe um Jaguar aqui pra gente. Esse carro é lindo, é um carro que acho que chama mais atenção do que os carros modernos, pelo menos para mim, né? Não tem como você olhar, passar por você um carro desse e você não olhar. Então assim, não é só o carro em si, você trouxe aqui... então assim, para te mostrar como é que vai o nível de envolvimento e o que eu gosto, né? Por exemplo, um carro desse é inglês, e é um carro 2006, nós estamos falando de 20 anos, então já não tem tanto material, tanta literatura. É um carro, ok, vem o conjunto de manuais e eu busco, assim, ter tudo original, os cartões, toda a literatura. Só que além disso, eu também vou no mercado e busco catálogos, material da época. Então, por exemplo, aqui nesse carro eu consegui um catálogo da Jaguar, que é da versão S-Type. Aqui tem mais 2 catálogos, tem sobre o modelo R, que é o modelo esportivo, que é esse carro, que é um carro raríssimo, tá? No Brasil tem 37 só desses, e eu gosto de carros não blindados, então tem menos ainda. Então são coisas, hoje, né? São coisas assim, aí eu vou atrás e compro, vou achar na Inglaterra, nos Estados Unidos, aí trago, não importa, né? Hoje é muito fácil também, né? O eBay, etc. Isso aqui você, quando a pessoa compra o carro, você entrega tudo junto? Ou isso aqui fica para o seu acervo pessoal? Depende da pessoa. Se for amigo, vai. Normalmente vai, né? Que aí a pessoa também vai guardar e vai poder se quem compra um carro estudar, desse é um né? apaixonado pelo carro, e né? vai poder estudar mais coisas, mais detalhes, né? Mas é isso. Marcelo, esse aqui é um Jaguar, como eu falei, ano 2006. Então estamos aí com 20 anos, né, já de estrada. Ele é um modelo S-Type e é uma série muito especial, porque além de ser um V8, ele é o modelo R, tá? Então é o S-Type R. Que o R são os modelos esportivos que foram feitos uma série muito pequena desses carros, né? A Jaguar fez em 3 modelos apenas, esse R, e esse aqui é um deles, né? Que é um sedã, mas que é um V8 com 400 HP e uma característica interessante, ele tem um supercharger. Então é um carro muito forte, com muito torque e tal. Porém, ainda com todo o luxo e capricho, né, da Jaguar, né, que era o ponto forte da Jaguar, o luxo, o rodar muito suave, né. Até tem um detalhe aqui, o tapete eu deixo esse preto porque o original é tão clarinho que fica ali, fica escondido. E ele tem aqui um ponto forte, que é muito diferente dos normais, né, dos S-Type normal, que é um motor ainda, também hoje em dia cada vez mais raro, né, devido à legislação. É um V8 de 4.2 litros com o supercharger. Tá? Então é uma tecnologia para a época super legal, né? Super avançada. Né? Não imaginava. Tem amortecedores controlados eletronicamente, ele é hidráulico. Aqui são os polos dos amortecedores, que são hidráulicos, e a suspensão vai ajustando.
Enfim, era um carro para a época super, hiper avançado até hoje, né? Sim. Até hoje É um carro show. que a gente não fala que tem 20 anos, né? Não diz, né? Não diz, Nossa. não diz mesmo. É muito elegante, muito bonito, né? E raridade, é difícil de achar, difícil de achar. Bom, a minha marca, então, é uma marca, mais do que uma loja, do que é uma marca, É uma né? curadoria, É uma né? curadoria, Não é, exatamente, você não pega qualquer carro Não, e põe ali isso. para vender, você faz É. toda essa curadoria. Exato. E tem carros que não estão à venda, que estão guardados, escondidos lá no bunker, né? Então chama Bunker Cars. Nós temos um Instagram, se vocês puderem me seguir, é @ né? Bunker Cars Brasil. Esse é o nosso Instagram. Entrem lá, nos acompanhem, que será um prazer. E lá no Instagram tem todos os seus contatos. Se a pessoa quiser te chamar no Tem WhatsApp para telefone, conversar se melhor. quiser anotar também, é 41 99231 1810. E se a gente está em Curitiba, mas de repente alguém de São Paulo se interessa pelo seu carro e acaba efetuando essa compra, você manda esse carro para lá Sim, via sim. guincho. Na verdade, assim, eu mando para praticamente o Brasil todo, já mandei carros. Eu faço as fotos com um olhar de comprador, chato como eu. Então eu tiro 300, 250, 300 fotos de cada carro. Olha só. De detalhes por baixo, todo tipo de coisa. Então tem pessoas que nem vêm olhar o carro. Eu mando tudo, tá fechado, com seguro, tal, que aí entrega em qualquer lugar do Brasil. Ah, então tá ótimo. Então assim, não é só comprar um carro, né? É comprar todo esse cuidado, né? essa história e essa curadoria. Isso mesmo. Então tá, obrigado, viu, Fernando? Obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter trazido essa joia aqui pra gente. E façam uma excelente viagem, uma aventura fantástica. Obrigada, Espero que corra tudo bem e eu vou estar acompanhando lá. Por favor.